QPA nas eleições municipais de 2024 é um projeto em parceria com a Intersindical Patronal e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajaí e Sindlojas de Itajaí e região. O objetivo dessa série de entrevistas é proporcionar um espaço democrático e transparente para que os interessados em liderar a nossa cidade possam compartilhar suas propostas e visões para o futuro de Itajaí com os eleitores. As entidades apoiadoras são instituições sem filiação político-partidária. Portanto, todo o conteúdo apresentado aqui é de responsabilidade de cada candidato. Fala galera, estamos chegando para mais um QPA, que papo é esse agora? E a gente já pede para você curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para que a gente possa levar adiante as histórias que a gente conta aqui de Itajaí, das pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade. Dante, que papo é esse agora? Fala Jefferson, tudo bom? Hoje o papo é com o pré-candidato a prefeito pelo PP, Tarcísio Zanelato. Seja bem-vindo, Tarcísio. Eu que agradeço a oportunidade, a você, Dante, ao Jefferson. Para mim é uma satisfação poder estar aqui e participar desse bate-papo importante para a nossa cidade. Tarcísio, começar com uma pergunta fácil. Quem que é Tarcísio Zanelato? Bom, Tarcísio Zanelato é um italiano, como a maioria me conhece. Vim para Itajaí em 1980. Sou casado, pai de 3 filhos, né, o Everton, a Indianara e a Ingrid. E cheguei em Itajaí dia 3 de janeiro em 80 para trabalhar na antiga Frigovale. Sou formado em técnico agropecuária, né, trabalhei muitos anos com suínos e aves, depois fui para o Tocantins trabalhar com bovinocultura e agricultura, voltei para Itajaí para montar a fábrica de ração e mais tarde montamos um incubatório, né, que é a produção de pintinho de um dia. A gente tem as galinhas, produz os ovos, incuba, vacina, classifica e vende pintinho hoje. Então esse é o Tarcísio Zanelato. Depois, em 1996, o prefeito Jandir me convidou para ir trabalhar na Secretaria de Agricultura, onde fui ser diretor de Agricultura, depois secretário da Agricultura. Como secretário da Agricultura, eu cuidava do embelezamento da cidade, cuidava das praças da cidade, cuidava dos 2 mercados de peixe, cuidava da cesta básica dos funcionários, né, porque era agricultura e abastecimento. E depois, em 2009, então me levou para ser secretário de obras. Para mim foi até uma surpresa quando ele me convidou, onde ficamos durante 8 anos desenvolvendo um trabalho para poder dar nossa parcela e contribuição à cidade de Itajaí. Tarcísio, passados 8 anos, então, do governo Jandir Bellini, esta é a primeira vez que você coloca o seu nome à disposição, está como pré-candidato. O que o levou a tomar essa iniciativa? Então, eu sempre fui mais de bastidores, né? Eu sempre fui várias vezes presidente do PP, fui várias vezes tesoureiro, né? Sempre trabalhei em função de coordenação de campanha de vereadores, né? Sempre fazendo o lado ruim da coisa, mas, por outro lado, é o que precisava fazer. Eu nunca me candidatei a nada, nunca fui candidato a nada, em lugar nenhum, né? E agora a gente vê um diferencial em Itajaí, né? Eu acho que essa etapa de Jandir e Volney, ela se encerrou, está se encerrando, e eu acho que todo cidadão que já desenvolveu um trabalho, que fez um trabalho social, que fez um trabalho para a cidade, que prestou um trabalho e que tem uma aprovação da população, ele pode se credenciar a ser candidato ou a vereador, ou a prefeito, ou a deputado. Então, é por isso que eu coloquei meu nome à disposição do partido. Sei que é uma tarefa difícil, sei que o partido ele sofreu um desgaste muito grande nesses últimos 8 anos. Não é fácil tu segurar um partido e fora do governo, né? Não é fácil segurar a turma toda, né? Então, por isso que eu coloquei o meu nome à disposição, justamente para fortalecer o partido, para montar uma nominata de candidatos a vereador, poder eleger pelo menos 2 vereadores, né? E por que não eu também ser candidato a prefeito? Eu acho que, como eu disse,
todo aquele cidadão que se credencia a fazer alguma coisa pela cidade e que tem condições, que se acha com capacidade e que a população aprova, né, eu acho que ele deveria sim colocar seu nome à disposição para disputar alguma coisa e não muitas vezes só reclamar, só criticar. Né? Eu acho que tem que fazer alguma coisa também, é isso que eu estou fazendo. Perfeito. Tarcísio, o senhor participou aí de boa parte do governo Jandir, né? Teve presente, acompanhou de perto. Eu queria que o senhor olhasse essas próximas 2 fotos que a gente vai botar, que trata do nosso porto como está hoje, né? Vazio. Né? Qual que é o sentimento do senhor que participou tanto aí de administrações públicas, né? Fez parte de governos passados, em ver a situação, como que o senhor sente vendo a situação do porto hoje? Então, cara, o porto... Desde a primeira eleição que eu participei em Itajaí, em 92 eu não estava em Itajaí, em 94 o Jandir foi candidato a deputado e em 96 candidato a prefeito. Desde aquela época se falava no porto, né? Porque tinha que fazer isso, porque tinha que fazer aquilo, porque o porto tinha que desenvolver. Aí veio a terceirização de parte dele, né? Onde o porto, eu acho que foi uma boa coisa que foi feito naquela época. Depois vieram outras crises, tanto com o Volney quanto com o Jandir. Sempre teve como debate o porto, mas nunca se viu o porto nessa situação, né? Eu vejo isso com tristeza, eu vejo isso com uma preocupação, eu vejo isso como um desleixo. Acho que houve um desleixo. Eu acho que as pessoas elas acreditaram muito em si próprias e não pensaram na sociedade, não pensaram num capital que praticamente corresponde a 70% da economia itajaiense. Hoje ela gira em torno do porto, né? Desde os armadores, não só do porto em si, mas a logística, os postos de combustíveis, as oficinas. Se tu for ver hoje, praticamente Itajaí se desenvolveu, né, por causa do porto. E é uma pena, né? É uma pena. Eu entendo que na hora que o contrato estava vencendo, né, eu sei que o governo do próprio Volney, ele alega que desde 2017 ele vinha fazendo cartas solicitando a providência em relação à prorrogação do contrato, ou uma nova renovação do contrato existente que tinha, né, ou até mesmo um novo contrato, né? Mas não se trabalhou incisivamente nisso. Se procurou mais fazer politicagem em cima disso, porque o Bolsonaro isso, porque o Tarcísio de Freitas isso, porque o prefeito é aquilo, e foram fazendo essa discussão. Os próprios trabalhadores também estavam na discussão, e eu acho que se dificultou um pouco naquele momento para que se chegasse nesse ponto, né? Infelizmente, né, está nessa situação. Eu tenho dito que, infelizmente, talvez chegue no ano de 2025 e a gente tenha que pegar um prato pronto, né, onde a gente não pode participar, né, nenhum dos pré-candidatos. Eu acho que vão estar muito diretamente ligado a isso. Tomara que se chegue no ano de 2025 com isso tudo andando, né? Porque do jeito que está aí e como as coisas estão acontecendo, é preocupante. É desse jeito que eu vejo a situação do Porto de Itajaí. Exato, e nós recebemos umas perguntas das redes sociais. Uma delas trata realmente a respeito do porto, sobre a administração do porto, né? Como você irá tratar a administração do porto, visto que será mantida a autoridade portuária pública, né? O corpo diretivo será técnico ou será por indicação política? Eu não tenho dúvidas nenhuma, né? É claro que um superintendente de uma autarquia igual a essa, mesmo ele sendo boa parte dele privado, e é assim que está caminhando, e assim que tem que caminhar, eu acho que o município tem que ser responsável só pelo terreno, só pelo espaço mesmo, né? E o resto tem que ser tudo terceirizado. Eu acho que isso tem que ser
totalmente técnico. É claro que esse técnico também, ele tem que ter uma força, às vezes política, ele tem que estar trabalhando com conhecimento de causa, né? Ele tem que saber, porque não adianta eu botar lá um cara que, o cara conhece Porto, mas não está nem aí, eu conheço o Porto. E nós temos gente, né, em Itajaí, se tu vê quem trabalhou no Porto de Itajaí já, nós temos muita gente. E o Porto, ele tem que estar na mão do prefeito, né? O prefeito tem que todo dia conversar sobre o Porto. O prefeito é a pessoa que vai estar ligada ao Porto, não importa, né? Ele vai botar lá um cara que seja técnico, que seja um cara expert, um cara que seja tarimbado para assumir um cargo que nem esse, para poder negociar com todas as empresas, negociar com a empresa que é a detentora da terceirização, mas o prefeito não pode largar um minuto o olho do Porto, né? Isso é uma regra que, se um dia eu for prefeito, se eu chegar lá, em 2025, a primeira coisa, todos os dias eu tenho que ter informação, o prefeito tem que ter informação de como anda a situação do nosso porto. É isso que eu acho que é isso que faltou para o Porto de Itajaí, que se tivesse uma atenção mais diária, uma atenção de cada minuto, talvez isso não tivesse acontecido, apesar de que, é claro, nem tudo depende do prefeito, nem tudo depende das pessoas que estão lá. Mas eu acho que se deixou um pouco de lado e não se acreditava que isso podia chegar nesse ponto. A gente vai fazer uma pergunta aqui agora, que é do seu Mário da Silva Marinho, presidente da CDL Itajaí, CDL que nos apoia aqui nesse projeto. O nosso município conta com um potencial de desenvolvimento econômico impressionante, mas observa-se um destaque concentrado no porto da cidade. E aqui destaco que ele é muito importante. Mas a nossa entidade entende que é preciso trabalhar outras frentes. Uma delas é o comércio e a prestação de serviço, que são responsáveis pela maior geração de emprego da nossa cidade. Qual a proposta do seu plano de governo para ajudar os empresários destes setores? Muito boa pergunta, né? Porque a gente sabe, todo mundo está sabendo que a partir do ano que vem, até 2026, nós vamos ter não só Itajaí, né? Eu acho que com essa reforma tributária que está vindo aí, nós vamos penar um pouquinho, né? Até as coisas se ajustar. Itajaí não vai ser diferente. Além disso, nós vamos ter o reflexo do Porto hoje, porque o Porto até agora não refletiu tanto, porque toda a logística ainda passa por aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que continuar, apesar dos altos custos, né, dos terrenos em Itajaí, mas nós vamos ter que continuar, né, e incrementar. Eu acho que a palavra mais correta é incrementar a vinda de grandes empresas para Itajaí, né? Nós temos que trazer para Itajaí não só para gerar empregos, né, mas também empresas que venham a trazer impostos para a nossa cidade, porque o que tem que fazer? Não tem mais como aumentar imposto, né? Tu for ver a folha de pagamento, só a folha de pagamento da Prefeitura de Itajaí hoje é altíssima, né? Na área da educação, são muitos professores, na área de saúde nem se fala, né? E para isso nós só temos uma saída, aumentar a arrecadação através da vinda de mais empresas e não o aumento de imposto. Então, o que nós vamos ter que fazer realmente é dar incentivos, né? Fazer talvez o que se fez lá atrás, buscar terreno, buscar propriedades para trazer essas grandes empresas. Eu me lembro muito bem quando fui para chegar a BMW em Itajaí com o prefeito Jandir, né? Nós visitamos inúmeros terrenos em Itajaí. A grande dificuldade foi que a empresa buscava um terreno que não tivesse 10 árvores para derrubar, né? Que não tivesse uma nascente de água, porque é uma política da empresa, né? Mas nós temos que trazer outras empresas que não são tão exigentes nessa questão ambiental, mas que têm também a sua responsabilidade na questão ambiental, mas nós vamos ter que buscar, e o município vai ter que destinar um pouco dessa verba, destinar um pouco dessa arrecadação, buscar o que é de direito junto ao governo estadual, junto ao governo federal, para compensar isso e dar incentivos e trazer mais empresas. Como é que nós vamos trazer essas empresas? Dando condições através do porto, porque não adianta nós querer trazer empresa para cá se o porto
tiver capenga. Então, como nós temos um bom aeroporto, com o funcionamento do aeroporto de Florianópolis, trazendo cargas, hoje cargueiros para Florianópolis, nós estamos bem centralizados, né, a 80 quilômetros de Florianópolis, a pouco mais de 15 quilômetros de Navegantes. Então, nós vamos ter condições, né, as empresas vão ter condições de se instalar aqui, mas para isso nós vamos ter que dar alguns incentivos, porque senão também, se não tiver alguma coisa, as empresas não vão vir para cá, vão lá para Araquari, né, que hoje está se sobressaindo, vão lá para Barra Velha, né, onde o poder público pode fornecer subsídios, né, para que elas se instalem naquela região. Uma outra pergunta, Tarcísio, que nós recebemos aqui das entidades, agora do Bento Ferrari, presidente da Intersindical Patronal e Sindilojas de Itajaí, diz respeito, então, à questão social, né, das pessoas em situação de rua da cidade. A cidade de Itajaí hoje vive um problema de saúde pública e social por causa dos moradores de situação de rua. Elas ocupam as frentes das lojas, a parte das praças públicas. E como o senhor está vendo isso? No seu plano de governo, qual a sua atuação para combater isso, para resolver esse problema? Então, a gente vê aí prefeitos fazendo, eu acho que até mais politicagem propriamente dita do que ação concreta, né? Eu acho que tem algumas ações até que dá certo. A gente sabe que é uma questão social, né? Mas também a gente sabe que tem um problema ligado à igualdade, um problema ligado à própria justiça, principalmente ligado à própria justiça. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão se aproveitando disso. Elas sabem que elas não podem ser mexidas, não podem ser tocadas, né? Daqui a pouco, né, essas pessoas, daqui a pouco vai ter uma lei tornando essas pessoas inimputáveis, né? Que tu não pode mexer, que tu não pode fazer nada. Acho que é um trabalho social que traz uma dor de cabeça para qualquer administrador público, mas eu entendo que nós vamos ter que trabalhar em cima na questão de saúde, né? Nós vamos ter que trabalhar na questão dessas casas de repouso. Eu entendo que temos que trabalhar também a internação, às vezes involuntária, mas não tem outro jeito. Só que não é só pegar essas pessoas, levar lá para tomar um banho, né, e dar comida e deixar. Nós vamos ter que ir lá ver de onde que é a família deles, né, o porquê que ele está na rua, se o problema dele é só social, se o problema dele tem a ver com a própria família, se o problema dele é um distúrbio mental, né? Tem que se trabalhar em torno disso. E o que tem que fazer? É não deixar a mais aumentar, né? Essas pessoas, quando chegam, né, que chegam na rodoviária, né, acho que nós temos que ter um sistema, ter uma equipe de plantão que se possa ver da onde que essas pessoas estão vindo e poder comprar uma passagem, dar condições para que ela retorne para sua família, para que ela retorne para sua cidade, porque Itajaí já não tem mais lugar, não só Itajaí, as outras também, mas cada prefeito, cada administração pública, ele vai ter que trabalhar nisso. A gente tinha sempre isso, né? E isso foi meio que deixado de lado. Por isso que está acontecendo, né? Ninguém quer pegar essas pessoas e simplesmente botar dentro de um carro e largar em qualquer lugar. Não. Nós vamos ter que ir lá fazer uma entrevista com essas pessoas, com uma equipe especializada, né? E dar condições financeiras, dar condições de alimentação, muitas vezes até de medicação, de medicamentos, de médicos se precisar, e depois encaminhar ela para a cidade de origem dela, da onde ela veio. Então esse é o pensamento, isso é o pensamento que eu tenho para tentar amenizar um pouco. E os casos que já estão aqui, né, tentar trabalhar de outra forma. Eu acho que se pode se aproveitar algumas pessoas ainda têm condições de se recuperar, dando trabalho. Eu concordo em dar trabalho para essas pessoas, né? Mas a prefeitura tem que se envolver, tem que ter alguma lei que regulamente isso, né? Buscar junto à Câmara de Vereadores, buscar as parcerias com todas as entidades para desenvolver um trabalho desse jeito. Mas o primeiro passo
é colocar equipes dia e noite para fazer esse controle da entrada dessas pessoas na cidade, para tentar devolver elas para a família delas, da onde elas vieram. Tarcísio, o que você pensa sobre a saúde de Itajaí? Então, eu às vezes eu vejo eu já convivi em outras cidades, né? Não morando definitivamente, mas como eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu fui para o oeste catarinense entregar pintinho com caminhão, para o Paraná, né? Para o sul, para o Rio Grande do Sul. Durante anos eu fiz isso. E o que eu vejo em Itajaí? Eu acho que a saúde de Itajaí, ela está até num bom patamar. O que precisa nessa... eu acho que nós temos, que a gente está errando na saúde de Itajaí. É o atendimento. É aquele carinho das pessoas que vão atender as pessoas que chegam lá com problema. É claro que nós estamos aí, passamos quase 3 anos com pandemia, agora vem dengue, vem problema de viral, né? E tudo isso vai se acumulando. Né? E cada ano tem mais. Eu acho que policlínica a gente construiu bastante, mas ainda tem que aumentar, mas não adianta ter policlínica, não adianta ter hospital e não ter profissionais. Né? Acho que tem que se trabalhar muito essa área de profissionais, mas eu acho que o que falta para a saúde de Itajaí é o acolhimento, é saber acolher aquela pessoa que chega lá doente, que chega lá com dor. Se nós não receber bem essas pessoas, elas já estão com dor, já estão doentes, e se nós receber ela lá meio que a coice, né, esse problema se agrava. A partir do momento que nós tiver esse carinho, a partir do momento que nós conseguir agendar essas consultas, e conseguir, principalmente, uma coisa grave que está acontecendo, né? E Itajaí não é diferente. Acontecia e está acontecendo mais ainda. Nós temos lá um médico que vai fazer 12 consultas por dia. Pois eu acho que a metade não vai nessa consulta. O médico vai ganhar pelas 12 consultas, porque ele esperou o tempo dele, né? O médico está lá, está nesse plantão e não vai atender. Não só as consultas, os exames marcados também. Né? As pessoas não estão comparecendo. Né? Eu acho que esse é um problema mais sério, mas dá para resolver através de comunicação, através de incentivos, através da mídia. Né? Eu acho que a mídia é uma grande parceira para incentivar essas pessoas, porque é triste, tu marca, está lá, muitas vezes tu tira o lugar de uma pessoa que precisa, né, se consultar, que precisa de um médico, e ele não vai ter vaga porque está marcado 12 pessoas para aquele médico, ou 13, ou 11, ou 10, sei lá. E muitas vezes, né, a gente tem históricos aí, eu não tenho esses números em mãos, mas a gente tem histórico aí que 40%, 50% não comparece. Então, acho que nós precisamos resolver isso, e a saúde de Itajaí ela é fácil de resolver. Tarcísio, outro tema bem importante quando a gente pensa em prefeitura de Itajaí é a educação, né? Como que você vê a educação de Itajaí e quais são os planos, sua ideia para a educação de Itajaí? Então, esses dias a gente estava numa roda de amigos conversando, né? E o que é a educação de Itajaí? Eu não tenho dúvidas em dizer que a educação de Itajaí é uma das melhores que nós temos, não só no estado de Santa Catarina, até no Brasil, né? Até no Brasil. Para quem que nem eu, não sei, né? Talvez vocês já são de outras épocas, né? Eu fazia 7 quilômetros para estudar, de pé, né? De pé, numa escola isolada. Né? Com 7 anos, eu ia para a escola e ia sozinho. Né? Isso não em Itajaí, né? Não, lá em Nova Veneza. Né? Siderópolis, depois Nova Veneza. E hoje em Itajaí, não só Itajaí, outras cidades, né? Trabalhei durante anos no Tocantins e lá era pior ainda, né? Criança que fazia 22, 23 quilômetros para estudar. Né? Eu trabalhava na lavoura, lá no meio do mato mesmo, e a gente via qual que era a dificuldade. Aí tu vê o ônibus pegando as crianças na porta. Né? E muitas vezes, da educação, os professores, né? O próprio prefeito, o secretário, muitas vezes a culpa não são deles, são dos próprios pais,
né? Que às vezes não incentiva, ou então vem a questão da educação, hoje tu não pode mais. Eu levei muita reguada na mão, né? E não me arrependo disso, e nunca nem critiquei minha professora. É claro que hoje, se fizer isso, vai parar na cadeia, né? Vai parar na cadeia, tu não pode dizer mais nada para um aluno, e eu vou ser franco, né? Eu sei que às vezes eu vou ser mal interpretado, mas eu tenho que ser franco, né? Eu era um colono que plantava fumo de corda, gente, lá do meio do mato. Eu costumo dizer que a gente plantava de espingarda e colhia a laço, né? Era morro só. E nem por isso, né, eu deixei de estudar, nem por isso eu me fiz gente. Então, tirando essas coisas, acho que pouca coisa tem que fazer para a educação ser uma educação de qualidade, né? Os professores, é claro que têm que ser valorizados, tem que se fazer concursos, porque o professor, quando ele é concursado, é claro que ele tem a questão de eu sou concursado, não pode me botar para a rua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas ele se sente, a grande maioria, ele se sente responsabilizado, né? E tem que botar gente com capacidade nas diretorias, nas secretarias, na própria Secretaria de Educação. A gente está falando nessa roda de amigos de que nós temos poucas pessoas em Itajaí que podem comandar uma Secretaria de Educação, que acho que tem 35 mil alunos, se não me engano. Daí, né? Na minha época, aí, do tempo do Jandir, tinha 29, 30, não sei. Mas nem tenho ideia quantos alunos tem em Itajaí hoje, né? E nós temos que ter secretários, botar na secretaria secretário com competência ou secretária com competência e fazer a coisa andar, né? Fazer a coisa andar. Eu acho que a educação de Itajaí, ela não tem muito o que fazer. Ela tem que se fazer aquilo que precisa ser feito. Tarcísio, a gente vê aqui sobre o nosso centro eventos, agora a gente vai falar, a gente vê ali aqui em Balneário tem um centro eventos que é muito bem utilizado, sempre com eventos grandes, chamam a atenção, né? Sempre aí na mídia. E o nosso aqui, a gente vê que ele está um tanto quanto parado, né? A gente não vê tantos eventos acontecer, uma feira, outra, enfim. Qual seria o teu projeto para o Centro Eventos? Olha, quem terminou aquele centro de eventos fui eu como secretário de obras, né? O que um secretário de obras tinha a ver com centro de eventos? E nós lá trabalhamos muito para terminar um centro de eventos que nem projeto de banheiro tinha, né? Então, teve que ser feita toda uma adaptação, né? Teatro só tinha um barraco lá do teatro, e nós construímos um teatro lá de primeira, né? Onde a gente achava que o teatro era uma das coisas que mais ia ser utilizada lá. No entanto, se usa aquilo muito pouco, quase nada, né? E lá vem as discussões de roda, né? De roda. Muito se falou, né, e é meu amigo, me dou bem, né, com o ex-secretário de Turismo, que agora é secretário de Turismo do Estado, né, ganhou fama sendo secretário de Turismo de Itajaí, mas o que nós trouxemos de novo para Itajaí no turismo? O que nós trouxemos, né, nos últimos anos, nos últimos 8 anos? O que nós trouxemos de novo lá? Na minha opinião, o que foi feito de novo foi só, né, eu que vou fazer uma crítica, só os copos retornáveis, né, porque tudo tu monta, tudo tu faz, né, a Volvo já existia, a Marejada já existia, né, agora lá a Marina, que salva, né, que houve muitas críticas quando o prefeito Jandir, né, bancou que queria trazer a Marina para Itajaí, hoje é um sucesso a Marina, né? Mas tem que buscar, talvez tenha que fazer o que Balneário Camboriú fez, passar para a iniciativa privada, né? Tira ali os eventos que são oficiais da prefeitura, como Marejada, como a Volvo, como a Festa do Peixe, que são os 3 eventos que tem, e passar para a iniciativa privada, explorar aquilo, fazer movimentar, né? Aquilo foi gasto um dinheiro grande, aquilo lá, quando teve problema de sonorização, nós tivemos que fazer tudo, aquela forração especial, né? Porque o som lá era uma porcaria, né? Aquele troço,
o cantor falava uma palavra, surgia 10 palavras lá atrás, né? Uma vez o presidente Lula veio aqui, fez um discurso lá dentro, que ele veio no Porto e veio lá, né? Ele xingou aquele pessoal de programação dele até no céu da boca, né? Na verdade, a culpa não era do som. Ele xingou a produção dele, o problema era da estrutura. O problema era, como é que chama, o acústico, né? Sim. O acústico do centro de eventos. Né? Mas hoje tudo isso foi resolvido. Aquele pátio, quando nós fizemos aquilo, era um lixão, aquilo era um banhadão que enterrava uma máquina. Eu sei o quanto que nós da Secretaria de Obras trabalhamos lá, sábado e domingo, para deixar aquilo pronto para a Volvo. Né? O prefeito Jandir estava lá todos os dias. Né? Será que vai ficar pronto? Vai ficar pronto. E chuva que Deus mandava. Né? E a gente deu jeito de... Né? Hoje está uma infraestrutura pronta. Né? Na minha opinião, tem que passar para a iniciativa privada, né? Trazer esses grandes eventos, porque o poder público é muito difícil, tudo é licitado, tudo tu não pode fazer. Né? Hoje tu não pode fazer mais nada, rapaz. Né? Tudo tu tem que contratar, tudo tu paga caro. Então tem umas coisas que a gente tem que botar na cabeça, que tem que passar para a iniciativa privada, que a coisa anda melhor, né? E a prefeitura não atrapalhar, né? Muitas coisas, muitas vezes, é a mesma coisa do Porto, esqueci de falar primeiro. Acho que a gente tem que botar alguém para tocar o Porto e não atrapalhar, né? Eu acho que o poder público, só não atrapalhando, já ajuda muito. Tá certo, Tarcísio. Tarcísio, nós estamos aqui tomando uma água mineral de qualidade, Santa Catarina, distribuída pela Cobegel, né? E você acabou de falar em privatização e tal, esse tema é recorrente quando nos falamos do Semasa, né? O que fazer, né? Qual é a ideia do Tarcísio para o Semasa, né? Para entregar água de qualidade, né? E entregar água para o itajaiense? Olha que coisa boa. O Semasa é uma empresa hoje que dá lucro, né? O Semasa tem um bom faturamento. O Semasa precisa de investimentos. Eu sei que na área do esgoto tratado até está andando, né? É demorado, a gente sabe que é demorado, é caro, é difícil de instalar, é problemático. Quando tem uma rua boa, o Semasa vai lá e arrebenta, né? E aí vem os questionamentos e muitas vezes a Secretaria de Obras é que paga o pato. O que eu tenho em mente no Semasa? Eu discutia com o Flavinho, que foi superintendente, né? E o que o Tarcísio, se fosse prefeito, se comandasse a Semasa, o que o Tarcísio ia fazer? A primeira coisa que ia fazer? Ia fazer um estudo, né, muito profundo, de fazer um decantador, de construir um decantador. Lá tem um terreno enorme, lá desapropriava esse terreno em torno de uns 3 hectares, talvez, ou até 4. Fazia um dique, né, e fazia um estoque de água bruta. Para essa água decantar por um período, né, que quando viesse a crise de chuva, ou até mesmo de falta de chuva, né, a gente pudesse usar aquela água, mas principalmente quando tinha as grandes enxurradas no Alto Vale, no Médio Vale, onde tu não consegue trabalhar com aquela água, ela é muito difícil de ser tratada, ela tem uma turbidez muito alta, muito acima do tolerável, onde não tem nem equipamento e nem produto para limpar uma água daquela em curto espaço de tempo. Mas é claro que eu também não sei se isso funciona. Mas eu tenho que contratar um estudo. Eu tenho que contratar um estudo com especialistas e ver aonde já funciona. E a gente sabe que tem lugar no mundo que é feito isso. Então, essa seria a primeira coisa, era contratar um estudo para fazer uma reservação da água bruta. Eu sei que tem hoje. Mas mas é fechado, água em tinas, né? Uma quantidade até grande, mas eu falo ali em mais de 100 mil metros cúbicos de água estocada, que tu consegue trabalhar 2 ou até 3 dias sem ter que tirar água do rio suja, com muita turbidez. Então, seria a primeira coisa. A segunda coisa que teria que fazer, gente, seguidamente nós temos problemas de energia elétrica na estação de tratamento.
Tem gerador? Tem gerador. Não dá conta? Não dá conta. Botar geradores que tenham a capacidade de fazer funcionar a hora que tiver uma queda de energia, né, automaticamente. Eu tenho no meu incubatório um gerador de 550 cavalos. A hora que tiver um pico de luz, o gerador entra automaticamente. E ali seria a mesma coisa. Hoje nós temos geradores potentes, né, e que não é tão caro. Então, esse é uma outra coisa que tem que tomar providência. Mas o principal tá no meu programa de governo. Nós temos o nosso programa de governo prontinho, falta poucos detalhes, né? Trocar pelo menos 50% da rede primária. O que é a rede primária? São aquelas tubulações, né, acima de 40 milímetros, né, porque são tubulações antigas, muitas vezes de ferro, sua grande maioria de ferro, né, que fica acumulando aquele ferrugem, fica acumulando aquela sujeira, que na hora que tu faltar água, depois tu der pressão na água, o que acontece? Aquela água preta na torneira das pessoas. É isso que tem que fazer. Um incentivo grande, esclarecedor para a comunidade, né, de fazer a estocagem de água, trazer um incentivo às pessoas de baixa renda, né, dando caixas, né, fornecendo caixas, mas não só ir levar a caixa lá e deixar lá no quintal, porque ela não vai instalar, porque ela não tem dinheiro para instalar uma caixa d'água dessa, né? A própria Semasa, né, fazendo um programa com autorização da Câmara de Vereadores e ter uma equipe para instalar a caixa de água na casa desse cidadão que não tem dinheiro para instalar, né, para fazer um depósito de água. Porque a partir do momento que tu consegue reservar a tua água durante a noite, de dia tu pode fazer a manutenção que tu tem que fazer, né? Porque tu tem a tua água estocada e tu vai economizar, né? E fazer um trabalho de esclarecimento em cima disso. É caro? Eu não acho que é caro fazer isso, né? Não acho que é caro. Além do incentivo que tu tem que, do incentivo que tu tem que dar para as pessoas que têm aquela água social, aquilo que eles não pagam, né? Mas não pagam até uma quantidade, né? A partir de X metros que tu gastar, tu começa a pagar. Aí tu vai economizar. Porque se tu não eu só ganho um salário mínimo e eu não pago a água, eu vou deixar a água correr, eu vou lavar a bicicleta, vou lavar a calçada, vou lavar o carro, vou deixar a mangueira furada, a torneira estragada, né? E aí o consumo a água se vai embora. Então, um programa, né, com pessoas responsáveis, que também não é caro para fazer, é fácil de fazer, né? Que cada cidadão ele pode gastar X metros cúbicos. A partir disso, ele começa a pagar e pagar caro, e pagar igual aos outros, até com acréscimo, se duvidar, né? Porque se ele tem 3 pessoas, ele vai consumir tanto de água, né? Agora, ele vai ter direito, né, para consumir. Uhum. A partir disso, ele tem que sentir no bolso, porque senão ele não vai cuidar. Perfeito. Assis, mobilidade urbana. Como melhorar isso numa cidade que parece que cresce mais rápido que as obras que iniciam? É verdade. Quando tu pensa que tu abre uma rua, tu faz alguma coisa, ela já está superada. Exato. Né? Eu acho que o centro da cidade, nós vamos ter muita dificuldade em relação a isso. Primeira coisa, né, nós temos que pensar numa quarta entrada da cidade. Né? Numa quarta entrada da cidade. Lá tinha já um projeto do prefeito Jandir, existe esse pré-projeto, né, que é fazer uma quarta entrada ali passando pela Canhanduba, vindo para o Morar, passando pela Canhanduba, né, ali próximo onde está sendo feito o investimento do Barra Futebol Clube, naquela região, e saindo no Ariribá. Então, isso é uma coisa que tem que... E tem que pensar grande, tem que buscar os recursos, né? Eu nunca mais tinha ido lá para Bombinha, Zimbro, aquela região, e sábado passado eu fui lá na casa de um amigo, né? Eu vi o que foi feito naquele morro asfaltado. Putz, assim, se lá eles podem fazer uma entrada daquela, por que nós não podemos fazer uma quarta entrada para Itajaí? Então, esse é um projeto que tem que imediatamente tem que se botar em estudos, mas fazer o projeto, não é só desenho. Desenho é fácil fazer. Vai ali com um gráfico, ele faz um desenho em meia hora.
né? Tem que fazer projeto para buscar esses recursos. Então, essa é uma coisa da mobilidade que o maior gargalo é a entrada e saída da cidade, né? O que acontece hoje. E a gente poder fazer um binário em relação a isso. A outra é um projeto que o governo atual, até um pré-projeto que foi anunciado aí aos 4 ventos, que seria sair do Espinheiros, passar pelo São Roque, sair lá na Itaipava. Na Itaipava. É um bom projeto? É um bom projeto, mas é quase que inviável economicamente, né? Nós temos uma outra situação também que isso já é de muitos anos, que é na Adolfo Konder, passar o viaduto, sair na colônia japonesa e sair na Itaipava, que é muito mais viável, muito mais fácil, né? Muito mais fácil, uma ponte só praticamente, e que é viável, que tem que começar, tem que fazer, tem que dar início. É que nem quando se construía a Contorno Sul. Demorou, mas saiu, né? Então é isso que nós temos que fazer. São duas coisas que têm que ser colocadas imediatamente em 2025 para estudo. Isso também está no nosso plano de governo. E aí vem as questões da via portuária, que isso já é uma novela, né? A cada ano anda um pouquinho, mas que bom que anda, né? Pelo menos está andando, né? Acho que é a hora que resolver um pouco isso, porque hoje Itajaí está desse jeito porque o porto está naquela situação. Se fala em 9 meses, 10 meses sem movimentação de contêineres, está 1 ano e 4 meses já, né? Está uma paz andar na cidade, porque senão a gente tinha muita dificuldade, né? O incentivo às ciclovias, acho que muito se falou nesse período dos últimos 8 anos de ciclovias e ciclofaixas, e pouco se fez, né? Acho que eu me lembro que quando fui fazer a Contorno Sul, quando a gente fez a Contorno Sul, quando a gente fez a Adolfo Konder, né? Quando a gente fez Cabeçudas, todas essas ligações de ciclovias e ciclofaixas, né? Fizeram pouco, mas foi feito, né? E agora, o que nós temos? Nós temos que incentivar a questão das bicicletas, já que Itajaí é uma cidade plana, porque tu já está vendo cheio de patinete, aí daqui a pouco vão ter dificuldade de estacionar patinete, mas é desse jeito, né? Tarcísio, vamos correr um pouco, que o nosso tempo está acabando e tem bastante pergunta. Uma pergunta enviada pelos nossos redes sociais. Governabilidade. Qual o projeto para a redução dos cargos comissionados? Nesse tema também, como negociar com a Câmara dos Vereadores para ter governabilidade? Bom, a primeira coisa que um prefeito tem que fazer depois da eleição é trabalhar a Câmara de Vereadores, né? Não adianta tu querer dizer que governa com Câmara de Vereadores inferior, porque isso, porque aquilo. Não adianta. Tem que trabalhar isso. Tu tem que ter os vereadores do teu lado, né? Isso nós vamos fazer com bastante afinco. Nós vamos ter pessoas com capacidade de fazer esse intercâmbio com a Câmara de Vereadores. Tu tem que convencer o vereador de que tu vai fazer um bom governo, que tu vai fazer um governo sério e que tu vai trabalhar isso. Então, isso é fato, né? A Câmara de Vereadores, tu tem que ter ela, assim como tu tem que ter todo, Sinduscão, é o Sincomércio, é o CDL, tu tem que estar do lado das entidades, as sociais e as outras também. Então, tu tem que estar junto com a sociedade para ter uma facilidade em governar. A questão dos cargos comissionados, eu tenho dito sempre que tem que se reduzir, né? É claro que tem que se aproveitar muitos cargos que são efetivos, dando as gratificações necessárias para trabalhar isso, porque senão é difícil. Agora, também sem cargo comissionado, também o prefeito não consegue fazer nada, porque muitas vezes, à meia-noite, ou a hora que tiver uma enxurrada, ou de madrugada, quem tem que sair para a rua ali é o cargo comissionado. É claro que o efetivo também vai, mas tem que ter um comando, né? Eu acho que nós temos, sim, condições de reduzir em torno de 20% nos cargos comissionados, sem dúvida. Isso está no nosso plano de governo também. Perfeito. Vamos lá, também enviada nas redes sociais. De 0 a 10, qual nota dá para Bolsonaro, Lula e STF? Bolsonaro, Lula e STF. Eu acho que o STF é 0, né? O Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro tem uns 7. E o Lula, talvez uns 4. Eu estou sendo bem modesto ainda. Tá certo. Agora, Tarcísio, em um pódio,
coloca pra gente, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Arnaldo Schmidt, Jandir Bellini e Volney Morastone. Pódio? Isso, quem tu coloca em primeiro, segundo e terceiro lugar? Eu coloco o Jandir em primeiro, né? Você não tem... Não é eu, né? Não é porque eu trabalhei com ele, que eu fui secretário dele, que eu fui funcionário dele, não. Se tu ir na rua ali, se tu pedir para qualquer um ali, né? Ele vai colocar o Jandir em primeiro. Eu acho que eu coloco o Volney em segundo, o Arnaldo Schmidt em terceiro. Tá certo. E sendo o Tarcísio Zanelato eleito prefeito, qual é a primeira meta do governo Tarcísio Zanelato? A primeira meta do governo Tarcísio Zanelato é montar uma equipe boa, né, comprometida, enxuta, muito enxuta, né, que seja política alinhado com o técnico, né, cada um no seu lugar, e começar a trabalhar. Mas trabalhar mesmo. Né? Trabalhar e botar o povo para trabalhar. Né? Eu acho que nós temos coisas importantes para resolver na nossa cidade. Se a situação do Porto estiver resolvida, muito que bem. Se a situação do Porto não estiver resolvida, é a primeira coisa que tem que fazer na primeira semana. Né? É buscar esse povo, buscar gente capacitada, buscar os nossos senadores, buscar os nossos deputados e mandar se virar. Né? Vamos se virar para trazer o que é nosso de volta. Né? Porque Itajaí manda muito para Brasília, manda muito para Florianópolis. E muitas vezes os recursos não voltam. E aí vamos botar todos esses deputados que vêm buscar voto aqui pingadinho, né? E que há anos não deixa eleger um deputado nosso, né? Para trabalhar. E já buscar dia 1º, né? Buscando nomes para ter um representante da nossa cidade, né, lá em Florianópolis e lá em Brasília também. E começar o trabalho, tanto nas ruas, na limpeza da cidade, no embelezamento na cidade, na educação, na saúde, mas o Porto em especial vai ter que ter um carinho muito especial nos nossos primeiros dias de governo. Tarcísio, a gente te agradece aí pela participação nesse bate-papo aqui, né, organizado juntamente com a Intersindical Patronal, com a CDL, com o Sindilog. A gente te agradece aí pela presença. Mas o Dante vai fazer uma última pergunta para a gente finalizar e já pode se despedir do pessoal. Tarcísio, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados no nosso podcast, está fazendo para os pré-candidatos também. Se você pudesse escrever uma carta, uma correspondência para o Tarcísio Zanelato, criança, quando tinha lá 10 anos de idade, o que tu escreveria para o Tarcísio Zanelato? Se eu pudesse escrever uma carta para o Tarcísio Zanelato? Criança lá, o que tu escreveria para ele? Eu escreveria para ele que ele saísse da roça, fosse estudar, né, para trabalhar e trazer de volta, né, o resultado daquele estudo. Eu escrevi uma carta desse jeito. Tá certo? Obrigado, Tarcísio, pela presença. Eu que agradeço vocês, né? E para mim foi uma satisfação poder estar aqui nesses minutos aqui e poder falar um pouco das nossas propostas, né? Para nossa cidade. Muito obrigado. Valeu, você que nos assistiu, nos ouviu. Fica ligado sempre no QPA, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Grande abraço. Valeu.